Dá pra você ficar Eu quietinho? não quero mais ficar aqui, não. Olha, Senta lá com a mãe. Mas eu não vou ficar aqui, não. Por quê? Ageu capítulo 1. Um monte de falação. Quem achou diz amém. Amém. O título vai dizer exortação à reedificação do templo. Vai lá pra casa. No segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeastes muito e recolhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para o colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira, e edificai o templo, e me agradarei dele, e serei glorificado, diz o Senhor, e você dá glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos começando essa campanha hoje. Tempo de edificar o templo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Coloque um propósito com o Senhor. Coloque um propósito com esse Deus maravilhoso. O que você precisa que Deus venha edificar na sua vida? Sua vida espiritual, sua vida sentimental, sua vida física, sua vida financeira, sua vida familiar. Aí é você e o Senhor. Diga glória. Glória a Deus. Creia que Ele é poderoso para nos dar mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus, aleluia. Pastor Eduardo, vem pra cá. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus aqui, que eu sei que o homem está cheio. Na glória do Senhor. Estenda as mãos para cá, sem ele e sem contenda. O obreiro Flexo faz a salvação. Glória a Deus. Soberano eterno Pai, que nesse momento não seja a minha mão, Senhor, mas sim a sua mão debaixo da minha para eu poder estar tocando o ombro do teu servo, Senhor. Então nesse momento, Pai, o Senhor vem diante do coração do teu servo, Senhor. Ele vai vir trazer a palavra dessa noite, Senhor, para vir alimentar cada um que se encontra aqui dentro, Senhor. Todas aquelas coisas, Pai, que não tenha feito a vontade do Senhor, Pai, que vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Então nesse momento, Senhor, o Senhor vem usando o teu servo grandemente, Pai. E eu creio, meu Pai, que o teu servo já venha com a palavra no teu coração, Senhor, para alimentar cada um que se encontra aqui nessa noite, Senhor. Então nesse momento vem usar ele grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Receba o servo do Senhor aplaudindo ao céu. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que está todo mundo de pé. Vamos louvar o louvor. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Fala muito da fé do servo de Deus. A fé verdadeira, né? A fé que cada filho de Deus tem que ter. E Deus vai provar cada um para conceder essa fé. Diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é
firmada nas coisas que podes fazer. Eita glória! Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Possam sentar. Deus abençoe. Bendito! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe por que desse louvor? Porque você está começando uma campanha agora. Glória a Na Deus. campanha a gente sempre coloca coisa diante de Deus. A gente sempre pede para Deus, faz alguma coisa, Senhor. Entra nessa área. E se Ele não fizer? Porque infelizmente, pelo poucos anos que tenho de servo do Senhor, uns 17 anos. Irmãos, eu já vi pastora, permanecer até o missionária, irmão, pregador, levita, cantor, desviado porque alguém morreu, porque alguém perdeu o emprego. Sabe por quê? Porque não ouviu uma resposta de Deus explicando o porquê da tragédia. Eita, é verdade, Senhor! No livro de Jó, Jó passou por tudo aquilo e todo mundo aqui sabe, né? Perdeu bens, perdeu os filhos e perdeu a sua saúde. Aleluia. E Jó só queria algo, em todo o livro ele só queria que Deus falasse o porquê daquilo. Só que nós aprendemos, irmãos, irmãs, que a gente não precisa saber por que as coisas acontecem. A gente precisa saber se a minha vida está em Deus ou não. É, Se a minha papai! vida está escondida em Deus ou não. Glória a Deus. Verdade, Porque aí você vai fazer um propósito diante do Senhor. Você vai pedir. E pode a campanha acabar e Deus não responder o que você pediu. Verdade, Senhor. Aí você vai se frustrar. Ou ao contrário, Deus fala para a pessoa assim: vou te exaltar. Eu vou te abençoar materialmente. Aí ela perde o emprego. Eita, Deus! Aí as pessoas do mundo vão falar: oxe, que palavra é essa, né? Tá andando para trás, mas você lembra de José? Mostrou toda aquela exaltação em sonho, os seus parentes, né? forte! Honrando ele, que era o último, o filho mais novo. Imagina o pai, a mãe, todos os irmãos se inclinando, reverenciando o mais novo. Verdade, papai. Mas olha o que ele passou para ser exaltado. Olha aí! Ele viu tudo aquilo, entendeu do que significava aquilo, mas aí ele vai, é vendido como escravo, escravo, hein? Não é funcionário não. Verdade, Escravo não tem vontade.
A gente olha para a escritura, às vezes parece uma historinha. De tanto ver filme, a gente tira todo o sentimento da escritura. Só que na escritura pessoas morreram de verdade, foram queimadas vivas, foram cerradas ao meio, foram expulsas da sua casa, do meio da sua parentela. Nós estamos no livro de Ageu. E o livro de Ageu começa falando sobre o rei Dário. É o rei de Isaías, que em Isaías Deus falou para ele assim, que nenhuma porta ia permanecer fechada diante de você. Foi para esse rei. O meu ungido. É forte, Senhor. Ele separou esse servo para ele fazer uma obra, que era levar o povo de Israel de volta para a sua terra natal. Porque o povo de Israel recebeu a promessa de viver num lugar bom, num lugar maravilhoso. Aí os irmãos lembram, foi levado os espias lá na terra de Canaã, eles olharam e falaram, realmente a terra é boa, tem boas coisas lá na terra, mas tem gigantes, tem dificuldade para entrar, para a gente poder adquirir. Porque tinha que ser pela fé? Tinha, mas a fé está relacionada com as obras. Verdade, papai. Irmãos, é maravilhoso sentir Deus. É maravilhoso, glória ao nome santo. Ser transbordando da presença, ser tocado pela graça de Deus. Mas muito melhor que sentir é servi-lo. É Deus, aleluia! Porque Ele é digno. Ele é digno. Mesmo que você não o sinta, o sirva com paixão, com amor, com decência, com verdade, com o coração inteiro, com o coração inclinado. O povo de Israel recebe a promessa, então eles vão e conseguem vencer os inimigos e entra na terra. Mas é interessante que antes dele entrar na terra, Deus vai falar para eles assim, ó. Se lá no meio da terra que eu estou prometendo para vocês como uma bênção, vocês me desobedecerem, então vocês vão ser presos pelos seus inimigos e levados cativo. Olha aí, vocês Jesus. vão ser escravos nas mãos dos seus inimigos. Aqui você está ouvindo uma promessa de castigo sendo cumprida. Porque a gente só fala assim, né? Senhor, cumpre as suas promessas. Só tem dois tipos de promessa de Deus. Só que a gente escutou pouco, né? A gente só fica na bênção, né? Deus vai abençoar, Deus vai, mas Ele também castiga. É verdade, Senhor. Glória Por quê? Para Ele mostrar que o caminho mal tem uma punição, irmão. Verdade, papai. Você está pensando que toda maldade, todas as coisas ruins que tem acontecido vai passar batido diante de Deus? Deus marcou um dia e levantou um juiz que é Jesus para julgar cada homem, cada causa e cada pessoa, cada atitude. E Jesus, enquanto Ele estava vivo, Ele falou que não era só as atitudes que iam ser julgadas, mas as palavras. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nosso irmão falou aqui, pastor, acerca, foi uma irmã que, acerca de alguém que trai, né? De ser traído, de ser rejeitado. Irmãos, você vai ser traído nessa vida muitas vezes. Verdade, Santo. Não se escandaliza com isso, não. Não fica pensando por que aconteceu comigo. Aconteceu com o seu mestre primeiro. Aleluia! Os amigos dele o abandonou. O abandonou. E ele não praticou erro nenhum. Pelo contrário, deu a vida pelos traidores. E ele foi traído, irmãos. Não foi traído só em palavras. Porque Pedro chegou nele e falou assim, até a morte eu vou contigo. Verdade. Agora imagina se as pessoas ficarem prometendo coisa pra você e você ficar colocando a sua fé na palavra que as pessoas falam. Ficar frustrado, né? Um amigo falar assim, até a morte, nós vamos até a morte, irmão. Nós estamos juntos até a morte, a gente entra evangelizando, fazendo a obra, daqui a pouco começa o tiroteio, ele olha pra trás, o pastor caiu fora. Oxe, cadê o pastor? Tá igual o irmão que invadiu um lugar lá, invadiu ele e um monte de pessoa. Invadiu umas casas que era da Caixa, infelizmente estava sem direção, né? Ele foi lá, pulou o muro, invadiu, ele e outras pessoas,
achando que era no tempo da Bíblia, né? Você põe o seu pé lá e é seu. Entra na mansão, põe o pé, onde você pisar vai ser abençoado. Aí ele foi lá e invadiu ele e outras pessoas. Aí chegou a tropa de choque pra tirar. Aí ele foi lá, a tropa de choque chegou e falou: quem é que tá mandando aqui? No negócio tá na frente. É o Alexandre, é o irmão Alexandre. Aí foram lá chamar o irmão Alexandre. O irmão Alexandre foi lá na frente, lá todo pomposo. Foi peitar os policiais, falou: ó, é eu mesmo. Eu que invadi. Eu e essas pessoas aqui, ó. Aí o policial ficou olhando pra ele: você quem? Eu e essa. Foi embora. Aleluia! Tô falando essa história só pra você entender um pouquinho que não pode caminhar dois juntos se não estiver de acordo. É verdade. Aleluia. Aleluia. Se não tiver de acordo, para antes. Porque você sabe, isso aí é prever uma traição. Você sabe que você vai ser traído. Verdade. É diferente de quando você está ingênuo e não sabe. Tem que passar por aquilo. E Deus vai te dar graça, e Deus vai te consolar depois, né? Glória a Deus, Ele vai bater nas suas costas e vai falar: é assim mesmo, filho, as pessoas traem. Bem sei eu que as pessoas traem. Verdade. Pra você não ficar achando que as coisas só acontecem contigo. Que as coisas ruins só vai lá na sua casa, bater na sua porta. E tem um monte de servo de Deus que tá vivendo uma vida frustrada porque tá achando que tudo que é ruim só vai atrás dele. Mas eu entendo que a gente pode passar por isso. O povo de Israel fica cativo 70 anos na Babilônia. 70 anos. O povo de Judá, no caso aqui. Eles ficam lá presos, servindo de escravo, trabalhando em trabalho braçal. Imagine os que eram engenheiros lá em Israel, trabalhando, pegando sujeira, cavando fossa, né? Que humilhação. Mas eles estavam lá porque estavam rebeldes, porque no dia da bênção, no lugar da bênção, eles foram desobedientes. Guarda isso. Deus prometeu que ia abençoar, deu uma terra maravilhosa, mas a Escritura diz que a bênção de Deus não acrescenta dor. Quer dizer que a bênção de Deus é boa. Quem torna a bênção de Deus ruim é você. É verdade, Verdade, Senhor, Jesus. verdade. A gente se torna obediente, desobediente dentro da bênção, dentro do tempo da bênção. Aí você começa a relaxar, começa a vigiar menos, não começa a se posicionar dentro daquilo que Deus separou você para ser e para fazer. Porque, irmãos, irmãs, cada um tem de Deus uma chamada. Não queira a minha chamada. Porque, e nem a do pastor. Porque pastor tem milhões. E já teve milhares. E se Deus permitir, vai ainda ter milhões. Mas igual ele, igual eu, não vai ter. Não vai ter, é verdade. Não vai ter. Deus, aleluia. Porque a minha, sua obra é uma pedrinha na grande obra de Deus. Verdade. É uma pedrinha só. Eu não sou a estrelinha, não. Nem você é, e nem nenhum crente é. Infelizmente, nós estamos no tempo da bajulação espiritual. Os crentes que têm alguma coisa, eles são mais considerados, mais aplaudidos, tem mais like, né? É mais seguidor no Mais Twitter. seguidores, é verdade. É mais aplaudido pela igreja. Porque ali é homem de Deus. Ali é o grande homem de Deus. Você acha que se Jesus andasse no nosso meio, você acha que ele estava em algum negócio da internet? Não. Não estava. Ele só era conhecido porque uma multidão ia atrás dele. Mas quando ele ia fazer uma obra de salvação e de cura para uma alma, ele nunca dizia assim, ó, vai lá e fala para todo mundo quem salva. É verdade. Eita, Jesus! Vai lá e fala para todo mundo quem curou você. É forte. Ele vai falar assim, ó, vai, pega a sua cama e vai para sua casa. Vai para casa. Porque a vontade de Jesus é ver o homem e a mulher livre. Livre, voltando para sua casa, construindo a sua família, mas livre. Deus não precisa ser bajulado pelo homem, como nós estamos adorando aqui, irmãos, porque primeiro ele é digno, segundo ele nos separou para essa obra, e nós não somos dignos, mas ele colocou-nos no lugar de adoração e falou
especial, não. Tem um evangelho sendo pregado aí que vai dizer assim, não, é que Deus achou algo especial em você. Não é, irmão. O que ele achou especial em você? Vem aqui na frente e fala o que você tem de bom, que ninguém nessa terra tem, que 7 bilhões de pessoas não tem, irmãos. Aleluia. Aleluia. Não foi por isso, não. É porque você é um ser especial e único. Glória a Deus. Como você é único, então eu quero que você me adore. Por que, Deus? Porque você é único. Horas. Se você partir daqui, descer a sepultura, vai se encontrar com Deus ou no céu ou no inferno, mas aí você não vai poder ter a oportunidade. Davi em vida, ele corria da morte. Sabe por que ele corria da morte? Porque ele dizia para Deus, Deus, a sepultura não te louva. Sabe por que ele queria? Eu quero te louvar vivo. Eu quero te dar glória viva. Eu quero te servir nessa vida. Eu não quero esperar outra vida para te servir. Eu quero te honrar aqui, ó. Nessa vida que não me ajuda nem um pouco. Porque quando eu acordo de manhã, as provas já te esperam na porta, mano. Pra te abraçar. Mas aí você sabe o que você faz. O servo de Deus que tem fé, abraça ela e fala, vamos, que um dia eu te venço. Um dia Deus vai me dar. Vai me entregar na minha mão. Vai entregar você na minha mão. É verdade. É isso que Deus fazia com o povo de Israel. Prometia para ele assim, eu vou entregar os seus inimigos todos na sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Pra você vencer. Aí a sua prova não vai te vencer, irmão. Não vai. Não vai te vencer. Eu fui em igreja e aí manifestou o diabo no corpo de alguém, de uma mulher que estava ali adorando, mas não tinha libertação real na sua vida. Eita Deus. Mas Deus marcou uma hora para libertar. Deus é santo, Deus é maravilhoso. É paciente. Aí ela foi lá, começou a se manifestar. Os irmãos se preocupou, porque infelizmente o inimigo que se manifestava naquela mulher tinha até nome. Esse é o demônio que bate nos crentes. Ei, meu Deus. Aí ele foi, se manifestou lá no meio, falando, quebrou a cara, se manifestou no meio do servo de Deus. Nós vai fechar a porta aqui, não vai sair daqui essa alma se não for liberta pelo nome de Jesus Cristo. Quem saiu perdendo foi ele, não foi o servo de Deus. Ah, quer dizer que a bagunça entra na tua casa, entra o filho do Satanás lá dentro. Aí você fala assim, ai, que bagunça. Não, quem perdeu foi o diabo que entrou na casa do servo de Deus. Porque, entrou na casa do servo de Deus. Então fecha a porta aqui, ó. Nós vamos fazer uma oração, então. Glória a Deus, aleluia. E aí Deus vai mostrar aqui quem serve e quem não serve a Deus. Deus é Deus de sinal, irmão. Não fica com medo, não. O que vai acontecer nesses dias na sua vida, não fica com medo. Sabe por quê? Já foi falado aqui. O Espírito pega na sua mão, né? Se Deus está na sua mão, irmão, vai, porque mesmo que o caminho estiver fechado, você está sendo seguro por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Aonde tem um servo de Deus tem livramento. Deus deu aqui no meu coração pela misericórdia na oração do começo do culto. Tomou a boca do pastor, louvado seja o nome do Senhor, que estava passeando nessas casas aqui, ó, dando livramento de morte, expulsando o espírito da morte. É marido querendo matar a mulher, Deus dando livramento de facada. Se você não ouvir, mas mesmo assim aconteceu e Deus jogou por terra, porque você prostou o joelho aqui para adorá-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo de Israel foi preso e foi levado cativo. Irmãos, toda mudança repentina demora para a gente se adaptar, não é assim? Verdade. Mas a gente se adapta. É. Verdade. Irmão, eu vou testemunhar de mim. Eu ganhava R$3.500. R$3.453. Salário bom, né? Glória a Deus. Depois, Deus falou assim, 7 anos você vai ficar aqui, eu vou fechar a porta. Eu fiquei em paz, guardei no meu coração, as pessoas ficavam falando assim, você vai ser gerente, eu dava uma risadinha, né? Porque, Deus falou, irmão. Deus falou, você pode espernear, mas cumpre. De um jeito pode não cumprir da forma que você está pensando, mas vai cumprir, depois você vai falar, não é que Deus cumpriu mesmo? Glória a Deus. E aí eu fui desligado. Aí eu fui, tive a oportunidade de trabalhar em 2 lugares. Um ganhava R$1.600, o outro ganhava R$1.099.
Eu fui orar, né? Tem 2 serviços. Se eu fosse na carne, eu ia falar, claro que é o que paga mais. É forte, Mas Senhor. deixa eu te explicar aqui o que a Escritura diz. O Glória a pouco Deus, com Deus aleluia. É muito. Sabe o que é o pouco com Deus? É quando Deus está se agradando de você. Você pode estar no pouco, aquilo ali multiplica e você recebe coisas Verdade. que o seu salário não pode comprar. Verdade, meu Deus. Fala, ô senhor, irmão, vai ser abençoado com sapato. Você vai falar, eu? Trabalhando não compro nunca. Compro outras coisas. Eu sou casado, compro comida, compro coisa, vestido para minhas filhas, mas não vou comprar sapato de R$500, nem a pau, mas aí alguém lá na caixa e dá pro servo de Deus. É forte, É verdade. Porque Deus cuida, então não fica Glória olhando a a Deus. aparência. Ei! Quem anda na carne só olha e só segue pela aparência. Só examina pela aparência. Aí os conselhos só vêm pela aparência. Não, é claro, você tem que, segunda a sexta, os benefícios. Vai orar, abençoado. Glória a Deus. Eu orei a Deus e falei, Senhor, tem 2 serviços. Qual que é o que o Senhor escolheu pra mim? Glória a Deus, aleluia. É, meu rei. Você tá entendendo? Eu posso escolher. Pode. Você também pode. Sabia? Pode. Sim. Para de ficar pensando daquele jeito lá. Mas eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço. Eu vou te explicar o que está escrito aqui para você entender o preço que você vai pagar. Vai orar. E Deus falou assim, Deus, ó, aleluia. escolhe o que paga menos. É forte, Glória a papai. Deus. Liguei lá, aceito. Era sexta-feira, eu aceito. Na segunda-feira, então, você vem e traz os documentos. O povo do mundo vai falar o quê? Tu tá andando pra trás, rapaz. Tá olha aí. retrocedendo sua carteira. Como é que você vai de 3 mil pra 1.099? Irmãos, é loucura para o homem que perece a sabedoria de Deus. Verdade, A papai. sabedoria de Deus é loucura. Mas se você for obediente, ele toca no coração de 10 pessoas. E aquilo que você faz ser abençoado, você vai falar assim, meu Deus. Os 3 mil e pouco lá eu só andava no negativo. Gasta tudo e não sobra nada. Agora um pouquinho ali eu posso guardar dinheiro. Glória a Deus. É impossível. Deus, aleluia. Entrei na empresa, passou 3 meses, subi de cargo. Glória a Deus. Aleluia. Deus é sábio nos seus caminhos. Glória a Deus. Não é que ele tem que fazer isso com você sempre. Você tem que ser fiel na bênção e também na escassez. Verdade. Senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai aparecer um monte de crente que as pessoas do mundo criticam e falam que é louco. Porque é só impulsionado pelo sentimento. Na igreja é aquela bênção, transborda e pinga de unção. Mas na empresa fala um palavrão, dá uma testemunho, não tem temor de Deus, não tem respeito pelo pai, pela mãe, não tem palavra de vida. Da boca só sai palavra de maldição. É forte, Não papai. foi falado de evangelizar? O que é o evangelho? O evangelho é boas novas de salvação. Quando você fala quem é Deus, você já está evangelizando a pessoa. Aleluia. Você está falando para a pessoa quem é Deus, mas quando você não dá bom testemunho, eu não dou, eu falo para a pessoa quem é Deus, ela olha e fala, é nada. É forte, Senhor. Fala, papai. É sim, Deus é assim. É não. Glória a Deus, aleluia. Por que não é? Se fosse, você era diferente. Eita Deus. Porque se o seu Deus não muda você, eu tô perdido. Já ouvi pessoas é do mundo forte, falar isso pra papai. mim. Eu vou lá evangelizar, ela falou assim, mas eu não quero ser crente. Porque ser crente igual a irmã Linguarunda lá que fala da vida dos outros, eu não quero. É forte, papai. Tenho que repreender essa pessoa e falar assim, peraí, eu dei mau testemunho? Não, então você pode me ouvir? Senhor. Aham, então escuta. É forte, papai. Isso Glória você a tem Deus, autoridade de Deus. Mas a autoridade que você tem só pode ser exercida quando o testemunho anda de acordo. Verdade. Vocês sabem muito bem. Manifesta um espírito mal lá, todo mundo já fica com medo de falar dos pecados. né? É verdade. Ele sabe, irmão. É, papai. É. Satanás, ele não entra no servo, na serva de Deus para sondar o coração. Isso é mentira. Mas se um psicólogo humano consegue olhar para você e saber como o seu caráter é, o demônio não sabe.
Pior que é verdade. O isso. psicólogo olha como que o seu sapato gasta e sabe se você é uma pessoa generosa ou uma pessoa que guarda tudo pra si. O demônio não vai saber. A escritura diz que esse espírito que nós chamamos de inimigo, ele é mais sábio que Daniel. Eita Deus, é forte. Lembra de Daniel? Daniel era o homem Forte, mais sábio papai. no reino da Babilônia. Verdade. Ele é mais sábio. Por que está escrito isso na escritura? Para dizer que o adversário é mais sábio que o homem sábio. Verdade, Senhor. Ele é mais sábio, mas por que ele perde para o servo de Deus? Não é porque o servo de Deus usa a inteligência. É porque o servo de Deus está debaixo da mão. Glória a Deus, E aleluia. aí a escritura diz que ele não toca. Você está pensando que a sua vida é uma bola que fica de mão em mão? É, Deus. Não é não. É forte, papai. Não é. O adversário não entra bagunçando, destruindo. É que a gente já se acostumou e fala, acontece uma desgraça, diabo. Acontece o diabo. Meu Deus, parece que Deus não permita falar assim, né? E ele tá no céu lá, impossibilitado, e o diabo tá fazendo uma arruaça aqui na terra, do jeito e da maneira que ele quer. Continua valendo o que aconteceu no livro de Jó. Vai pedir permissão para Glória a Deus. Deus, aleluia. E se Deus disser, e como muitas vezes, com certeza ele fala, não, pro diabo, deixa eu tocar, não vai tocar. É forte, papai. Por isso que alguns servos de Deus olham um outro servo desmantelado e fica pensando, meu Deus, e não acontece nada. Parece que está tudo bem. Não está tudo bem. verdade, Deus está dando oportunidade. É verdade. Porque você se esquece da paciência de Deus. Ele é paciente conosco. Deixa eu ir para a escritura agora. O povo de Israel fica 70 anos na Babilônia, perde o tempo dele, perde a nação, os pais não morrem, perdeu, a família está tudo destruído. Aí agora com os servos dos outros, eles aprendem a adorar a Deus do jeito deles. Sem tempo, sem Bíblia, porque não tinha Bíblia, hein? Forte, Senhor. Não tinha Bíblia, hein? Ele aprende a servir a Deus lá na Babilônia. Começa a servir a Deus na Babilônia, da maneira deles. Quando o povo começa a se voltar para Deus, dá exatamente 70 anos. É o mesmo tempo. Ó. Deus, ele não vai te alguém dar proteção antes das aprender a lição. Mesmo que ele tenha prometido, eu vou te abençoar, a pessoa desviou o caminho, vai dar certinho. O tempo que Deus prometeu fazer, com o caráter da pessoa mudar. Verdade. Porque as duas coisas vão andar de acordo, de conjunto. O povo de Deus aprende a adorar a Deus, agora Deus faz o quê? Levanta um rei que olha com favor para o povo. É como se tivesse um presidente aqui no Brasil muito mal. Começasse a privar as pessoas, os juros lá em cima. Hoje o feijão está R$7, amanhã está 15. Quem foi lá do passado lá, né? Passou por isso aí. Eles remarcavam direto o preço das gôndolas, porque mudava muito. Os novos aqui nem sabem o que é isso. Mas o povo brasileiro passou. Entendeu? Só que aí esse povo passa por isso, debaixo da mão de pessoas perversas, mas aí levanta uma pessoa que olha com carinho. E a primeira coisa que ele faz é o favor que Deus faz. Porque, irmãos, a Escritura diz que no céu, Deus domina, na terra ele usa os homens. Ele toca no coração de um rei, e o rei fala assim, esse povo vai voltar para sua terra. Glória a Deus. Vai voltar. Era trabalho fácil, dinheiro. Eles voltam para a terra deles. Depois que eles voltam, debaixo da promessa que era reconstruir o templo, a primeira coisa que eles tinham que fazer quando eles entrassem na sua terra era reconstruir o templo. Ou vou falar antes de reconstruir o templo, era falar a mesma língua. Porque o povo perdeu a fala. Não falava a língua. Então eles não começaram a estudar para falar a mesma língua. Eu falando inglês, alemão, e a gente construir aqui. Você está vendo? Está fazendo coisa se a palavra não bate. Se a pessoa fala uma coisa A e a outra fala B, não dá certo. Não vai conseguir edificar
dinheiro, está na bênção agora, né? Não é mais escravo, agora é livre. E aí ele chega na terra livre, e a ordem de Deus era: agora vocês estão livres? Constrói um templo para mim. Reconstrói, vai lá. Está tudo destruído, queimado a fogo. Ele foi saqueado. Sobrou nada. É como se tivesse entrado aqui, tirasse o teto, tirasse todas as coisas, arrancasse os pisos. Tudo que era de valor, jogaram fogo. Jogaram queimaram. Olha o tempo, se compadece, mas vai para sua casa. Vai para sua casa. Pega o seu dinheiro, pega os seus bens, que foi dado lá em Neemias. Ó, saiu carregado da Babilônia, de condição. E chega lá na terra e não constrói. Agora vai passar 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Deus fez o quê? Não falou nada. 1 ano e 6 meses. Povo desobediente. É um povo, não é um homem, não. Viu? É um povo inteiro desobediente. Então não fala nada. Cadê? Deixa. Olha aí. Deixa. Sabe por que alguns continuam na desobediência? Porque não acontece nada. É verdade. Meu Deus. E aí ele pensa assim, ó, não está acontecendo nada. Então é porque Deus não quer mais que eu obedeça a isso. Meu Deus. Ele não quer que eu faça isso. Aí ele toma o profeta e fala o quê? Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 2. Este povo diz: não vem ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. É forte, Senhor. O povo fica 1 ano e 6 meses desobediente, chega ao ponto da desobediência ser tão grande que eles esquecem da ordem de Deus e já começam a pensar o contrário. Eita! Deus não mandou fazer isso. Acho que não é o tempo. Acho que é o tempo da gente cuidar da nossa casa, da nossa família, construir a nossa casa. Não é o tempo de edificar o templo. Quer dizer, não é o momento de nós adorarmos, se voltarmos para adorar a Deus, se dedicar, acordar de madrugada não para pedir. A gente aprendeu assim, né? Bom, não crente. Mas você já acordou de madrugada só para adorar? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus tem. Glória a Deus, aleluia. Você já acordou de madrugada para pedir misericórdia? Acordava de madrugada para pedir perdão, que talvez os filhos dele tenham pecado no coração. Não foi nem nas atitudes. Porque se fosse, ele já ia lá e falava: eu vou sair porque meus filhos pecaram, quando falaram, eu ouvi. Mas ele ficava na dúvida: sabe que meus filhos não se arrependem? Porque eles têm dinheiro, né? Será que eles não se importam com Deus de verdade? Então ele acorda de manhã, de madrugada, só para sacrificar, só para interceder, só para adorar. Olha aí, pai. A gente aprendeu no Evangelho que a gente precisa pedir muitas coisas. Mas a gente não se posiciona debaixo daquilo que Deus requer. Então, irmão, o privilégio de ser povo de Deus, que a Escritura diz, povo exclusivo. Exclusivo. Celular, certo? Sai um celular novo, todo mundo fica empolgado. Né? Quem tem condição vai lá, compra, quem tem crédito vai lá e parcela de 24 vezes. E conta também. Né? Chega no shopping, tá o rico do lado e o pobre, um iPhone. Os dois, mas um parcelou e tá pagando, o outro pagou à vista. Não interessa, os dois têm, não é? Saiu lá, todo mundo quer. Mas aquilo ali não é exclusivo. Não é único. Tem um monte de gente que tem. Você fica empolgado para adquirir uma coisa e um monte de gente tem. Mas a Escritura está dizendo que os filhos de Deus é um povo exclusivo. Esse povo é exclusivo. Esse povo é tal que acontece com esse povo a mesma coisa que aconteceu com Adão no Éden. Sabe o que aconteceu com Adão no Éden? Acontecia com Adão no Éden. Adão não buscava a Deus, Deus buscava ele. Toda hora da tarde, quando o sol estava lá, ó, abaixando, 6 horas da tarde, descia Deus também. Aí ele vai falar com Adão, procurando o seu filho que ele criou. Porque esse é o vínculo que nós temos com Deus. Você está pensando que as coisas
começou a chorar. Ela começou a orar. Você leu? Se você leu, o povo do Egito, orando a Deus quando ele estava lá no Egito, você leu a Bíblia de cabeça para baixo. Não está escrito isso. Está escrito que ele estava chorando, clamando, pedindo misericórdia. Um falando, pô, olha que desgraça que aconteceu conosco. Olha que vida é essa. Que miséria. Tá chorando. Não era pra ele estar assim, não era pra ele estar assim, não era pra ele estar assim. Realmente não era. Verdade. Porque não era o projeto de Deus. Aí Deus olhou com um olhar de misericórdia. Aí o que ele fez? Levantou uma pessoa. Deus continua sendo o mesmo. Você começa a sofrer lá na sua casa, começa a chorar, olha a situação, você lembra? Toda a situação, o que Deus faz? Toma uma pessoa que vai lá te repreender. É, papai, dessa forma. Sabia? Para você ir para a posição correta. A repreensão que Deus toma o profeta para dizer assim, ó, vocês estão dizendo que não é tempo, mas Deus está dizendo, sobe no monte. Vai pagar o preço, vai construir, vai ter condição de construir sim. Se você colocar no seu coração que você tem que fazer essa obra, e essa obra foi separada para você fazer. Enquanto você não colocar a responsabilidade aqui, ó, no seu ombro, nada vai acontecer. Sabe por quê? A gente ora a Deus. Muitos até oram, jejua, paga o preço, mas na hora de colocar a responsabilidade aqui, foge. Olha Deus. Porque na hora de você praticar a obra, você acha que você vai estar lá sentindo a presença. Aí vai lá, tá pagando preço, trabalhando, suando, e ela está lá dando glória. Você acha que é sempre sendo visitada? Não é, não. Não é, não. Mas e o compromisso? Fala mais alto. É igual o casamento, os dois estão casados, né? Aí daqui a pouco o marido briga com a mulher, ele chuta ela e manda embora. Porque só vive no sentimento do momento. Agora não quero mais, vai embora da minha casa. Aí agora sim, pô. Não é assim não, irmãos. Quem fala mais alto no relacionamento é o compromisso. Quem fala mais alto no relacionamento entre você e o teu Deus é o compromisso que você tem com ele. Verdade. E às vezes você vai estar lá na prova, no deserto, não vai sentir nada, não vai ver um sinal de Deus. Mas o compromisso fala mais alto. Porque José estava lá preso, servindo os outros, mas quando aquela mulher se despe e vem tentá-lo, ele faz. Jamais faria isso. Não faria isso contra o meu Deus e contra o seu marido. Eu não faria isso. E vai embora. Por quê? Compromisso. Você acha que ele foi visitado lá, sentiu a graça, começou a chorar e falou, sai? Não. O ser humano é carne. Como carne, ele tem inclinações desse tipo. Mas a diferença é o compromisso. O compromisso abre a oportunidade da graça de Deus tomar o seu coração e você resistir. Você fala, não, vou fazer. E um conselho. Não, chuta o balde, manda esse homem pra lá e vai embora. E você fala, não. Porque o meu Deus não falou isso. Verdade. Eu vou fazer o que o meu Deus falou. Isso é compromisso. Muitos saem do barco do evangelho, da salvação, porque falta compromisso. Porque tem vivido uma vida, alimentado uma vida somente sentimental. Porque quando está lá em cima, né, a roda gigante, aí você está lá, você consegue ver tudo, o horizonte, parece que tem um olho de águia, né? Vê de longe as coisas acontecendo, discerne tudo. Mas aí, às vezes você está lá embaixo, não discerne nada, não entende nada. As pessoas vão pedir conselho, você fala, as pessoas vão falar para você, e agora, o que você vai fazer? Você fala, não sei o que eu vou fazer. Irmãos, a irmã foi usada por Deus. Eu contei esse testemunho aqui. Daquela vez, né? Foi usada por Deus, aconteceu igualzinho. Mas Deus prova? Claro que Ele prova. Ele prova dentro da bênção que Ele te falou que Ele vai te dar. Para você não esquecer que as coisas são alcançadas pela fé. E a fé tem a ver com a ação. Não é só de boca, não. Você está sentindo que vai acontecer. Você está sentindo? Então age, não é possível. É forte, papai. O negócio é esse. Então, se você fala, o seu coração está cheio, então, né? Se o seu coração está cheio, então você tem coragem de fazer. Você viu todo mundo se matando. Agora, cedo, dorme com tarde. Faz 3 faculdades, faz faculdade pelo
no ônibus, que tinha o Princesa Isabel que saía daqui, 2 horas para chegar lá. Quem ia na frente ia fazendo faculdade. Eu fiz 2 faculdades aqui na frente. 2 horas por dia estudando. Sofrendo, não é sofrendo? Aí o servo de Deus passa o sofrimento, se esquece que ele serve, fica pensando, por que Deus falou que era bênção, não era, irmã? Aí eu fui no caminho, parei no enchente e o motor, pum! Explodiu. O motor do carro estourou, irmão. Estourou. Quase 5 mil reais de prejuízo. O que eu peguei? Paguei o guincho, coloquei na garagem, deixei lá. Não foi Deus que deu? Deus tira também, não tira? Verdade, papai. E a bênção dele não está amarrada com as coisas dessa terra. Ai, eu pensei que nesse serviço é que eu ia adquirir a minha casa própria. Fui mandado embora. Saí com a mão na frente e outra atrás. E agora, Deus, eu te prometi? Então eu vou cumprir. Não vou te cumprir porque você está trabalhando. Eu vou cumprir porque eu falei. A palavra de Deus fica na cabeça do servo de Deus até acontecer. E tem um monte de coisa que é promessa de Deus nessa vida. E a da vida eterna. Com certeza, quando você tombar aqui, irmão, a vida eterna se cumpre na sua vida. É verdade. Você vai se encontrar com o Senhor, teu Deus. E aí, Glória a como foi Deus. falado, você vai prestar conta diante de Deus. Com pouca força. Eu terminei a carreira e o pouquinho que eu tinha, Senhor, tá aqui, ó. Granjeado. Glória a Deus. Era um, virou 2. Não fica se escondendo, enterrando o talento que Deus te deu, não. Porque às vezes as pessoas vão dizer assim para você, olhando a aparência, falar, é nada. Deus não tem isso na sua vida, mas você tem no seu coração o desejo de fazer. Faça para Deus. Que Deus te responsabilize e te concede condição. Glória a Deus. 1 ano e 6 meses o povo ficou sem ouvir nenhuma palavra. Aí Deus toma o profeta e vai lá repreender o povo. Opa, eu não me esqueci do que eu pedi para vocês fazerem. O que acontece? Quando a gente entra na rebeldia, a gente começa a dizer para os outros a palavra ao contrário daquilo que a gente recebeu. A gente começa a tentar convencer os outros. Nós, como pastor, já ouvimos muito isso. E os irmãos devem ter ouvido também. Vem alguém e pede um conselho. Irmão, então eu estava pensando em ir para tal lugar, fazer tal coisa, comprar tal coisa, trabalhar em tal coisa, não sei o que lá, fala um monte de coisa. O que o irmão acha? Aí quando você vai falar, assim, irmão, então, porque você deveria estar... A pessoa tenta te convencer, você fala, peraí, você quer um conselho? Você está querendo me convencer? Deus. Que é para você fazer isso? Porque se você está querendo me convencer, vai, irmão, faz o que você quiser. Mas se você quiser ouvir um conselho, eu vou falar para você, vai orar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque isso aí a gente não quer fazer, que costume feio alguns têm vivido. Porque quando pede uma bênção, vai lá orar, não é? É uma bênção, vai orar. Mas quando é para fazer uma coisa, não pede permissão para Deus. Verdade, Eu não estou falando que você tem que pedir em tudo. Ninguém. Não é todo mundo que tem esse nível de fé, de relacionamento, igual o pastor falou, eu vou ali, vai comigo, Senhor. Tem gente que sai e nem esquece. Não é assim? Mas isso não quer dizer que Deus não está na sua vida. Ele não está na sua vida porque você tem fé. Ele está na sua vida porque Ele te escolheu. Aleluia! Porque se fosse por você ter fé, e quando você não tem? Aí ele sai. A gente está perdido, meu Deus. Ele ia ter que voltar quando todo mundo estava assim, ó. Glória, glória. Eita Deus. Não é bem assim. Jesus já falou para os discípulos, não esquece, ele escolheu vocês. Né? Forte, Tá bom? papai. Vamos fazer assim? Vamos já no começo da caminhada, vamos entender um negócio? Que quem escolheu aqui foi eu e não foi você. Eu não te... Porque quando a gente jogava bola, os melhorzinhos eram escolhidos primeiro, né? E os ruins ficavam por último. Né? Por quê? Porque o que estava escolhendo sabia que aquele jogava bem, não é? Verdade. E qualquer coisa que seja. Mas Deus não é assim. É verdade, papai. Ele chamou e falou, eu chamei. Glória a Deus, Eu quero aleluia. você para isso. Não foi porque eu vi que você faz bem. Que a gente tem costume de falar, não, é que o diabo sabe. Eu falo, meu Deus, eu fico horrorizado às vezes.
É porque o diabo sabe a obra que Deus tem na sua vida. Ele não sabe, não, irmão. Ele sabe só se ele ouvir Deus falar. Porque ele entra na mente de Deus. Como? Ele sabe o futuro, ele não sabe o futuro. Ele sabe só o que Deus fala. Opa, escolheu para isso? Opa, então vou lutar para não acontecer. Ele sabe para isso. Não é porque. Não, ele olhou para você e falou assim: nossa, eu sei o que ela vai ser. É o espírito de revelação, né? Conhece o futuro? Conhece. De Deus. Então, para de se apegar no momento. Chuta o balde, abre mão. Agora, se você se apega em Deus, você vai falar: peraí, qual é a palavra de Deus para esse momento que eu estou vivendo aqui? É forte, papai. Porque o povo estava na bênção. Deus poderia muito bem falar assim: ó, constrói a sua casa primeiro, depois vocês vai constrói a minha. Ele podia falar isso, não podia? Só que ele não falou. Ele falou para o povo: primeiro a minha. Glória a Deus. Vou te falar algo que acontece muito em umas igrejas que alguns de nós criticamos, né? Que elas sempre ensinam assim: dá primeiro para Deus. Aí a gente fala: oxe, essas igrejas gostam de arrancar as coisas dos outros, né? Que você tem que dar. Não. Eles podem até, alguns, estar com má intenção. Deus conhece o coração. Mas eles estão tentando fazer, gerar algo que é verdade, que tem que acontecer. Verdade, Senhor. Quando você tem fé verdadeira, você faz primeiro para Deus. Por que você acha que o dízimo chama dízimo? Porque ele é a primícia, ele vem primeiro. É tipo assim, eu separo porque eu tenho fé, eu sei, ó. Não vai me faltar. É verdade, exercendo a minha fé. Aquela, foi Eliseu, Elias. Elias estava lá no ribeiro, depois Deus falou: vai até a viúva de Sarepta. Chega lá, ele fala para a mulher assim: faz um bolo para mim. A mulher falou: eu tenho um pouco, né? Faz primeiro para mim. O profeta estava dando a oportunidade da mulher exercer fé, nascer fé no coração dela. Ela não tinha fé. Tinha que nascer. Porque, ó, o marido morreu, filhos pequenos, pouca comida, só para um dia. Só para um dia. Você acha que a mulher esqueceu disso? Aí vem alguém estranho e fala assim: ó, primeiro para mim. Depois você traz para o seu papai. Aí ela pensou: poxa, só tem forte. Mas se eu fizer para você, nunca mais vai ter. Mas o que ela faz? O profeta representava Deus. Era pouco? Não era pouco? Era pouquinho, não era pouquinho? O que aconteceu com um pouquinho? Não muito. Irmãos, eu já ouvi testemunho real de pessoas nesse século e lá no pote de arroz, e o irmão, Deus, por ordem de Deus, ele marcar assim, ó, no pote transparente, ó. O arroz está aqui, não tá, filho? Tá. Os filhos pequenos, os filhos dele testemunham isso. Marcou aqui, ó. Toda vez que ele tirava fazer arroz, o negócio voltava para mim. É forte, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aí alguns vão falar assim: é possível. Na sua vida, então, não vai acontecer. É verdade, Senhor. Você não crê, você crê que Glória Deus a é Deus. fraco. Aleluia. Né? Igual no filme lá, tá pensando que Deus é fraco? Eita, Deus. Deus Segue pode trata, todas papai. as coisas. É verdade. Não é a Glória sua Deus. Aleluia. condição financeira que está na mão de Deus, é a sua Verdade, vida. Pai. Por isso que Jesus ensinou para os discípulos, falando assim: poxa, a vida vale mais que o corpo, que a veste? Vale mais. A sua vida vale mais do que você veste. Ele falou: não, a vida vale mais do que você veste, do que você come. Vale muito mais, sua vida é muito mais preciosa das coisas que você precisa. Então coloca diante de Deus, irmãos. Buscar o reino do céu é buscar aquilo que para Deus é mais importante. Às vezes você está com a mente focada naquele objetivo. Tem que acontecer, tem que mudar, essa pessoa tem que se ficar focado naquilo. Para de obedecer a Deus.
Eita Deus, fala. Seu propósito só gira em torno disso. Não gira mais em torno de agradar a Deus. Verdade. O povo ficou 1 ano e 6 meses para depois ouvir uma repreensão e Deus falar para eles agora, eu quero que vocês façam essa obra. O povo pensou, como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai edificar? Deus se responsabiliza, irmão. Glória a Foi lá e Deus, levantou aleluia. 2 pessoas. Para ajudar, eu vou levantar 2. Um Zé Ninguém, que Zorobabel é falado muito nesse livro, mas Zorobabel não era ninguém. Era igual eu e você. Assim, para a sociedade. Mas ele tinha uma coisa diferente. Ele tinha desejo de agradar a Deus. Aleluia. Ele tinha desejo, ele não olhou a É condição. forte, papai. Ele viu que a obra era muito grande para fazer, mas Deus vai lá e escolhe. Sabe por quê? Porque Deus sonda o coração. Se você no íntimo do seu coração tem desejo de servir o Senhor, Deus vai dar a condição que for para você fazer isso. Deus vai aumentar, vai tirar pessoas do seu caminho para você agradá-lo, porque ele sondou o seu coração e viu que você tem desejo, como diz o hino, de adorá-lo, de servi-lo. Então Deus vai lá e traz a condição. Aí vem essa promessa maravilhosa. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Glória a Deus! Glória a Deus! É interessante que quando fala glória, quem vai ver a glória? Sou eu? Nossa, você viu como eu tô cheio ou não? Quem vai fazer isso é um doido, um tolo, uma tola. Vai falar assim, nossa, você viu? Deus me usou. Meu Deus. Isso aí é um arrogante, um soberbo. Olha aí, Mas quando é obra de Deus, sabe quem vai falar? As pessoas vão falar uma para outra assim. É Deus na vida dessa jovem, desse jovem, é Deus na vida desse irmão. Só pode ser Deus, mano. Olha como é que ele estava, olha como é que ele está agora. Como é que uma pessoa entra numa situação dessa e não fica desesperado? Desesperado, confundido, enganado, fica quem não tem fé, não. Verdade. Passa vergonha. Quem não tem fé, quem tem fé em Deus não passa vergonha. Eu aprendi isso no começo da minha caminhada, que eu não ia passar vergonha na frente dos ímpios se eu confiasse em Deus. Eu ia até sofrer e chorar, mas vergonha não. É forte, papai. É, meu rei. Passa uma situação difícil, mas aí o irmão sai da casa dele do barraco, né? E o ímpio não entende, ele sai todo feliz. Oxi, esse irmão é doidão. É doidão porque ele não está envergonhado, não estou com vergonha. Não tenho vergonha de visitar minha família que tem condição, porque eu não tenho condição. Não tenho vergonha, porque eu tenho Deus na minha vida. Você tem Deus na sua vida. Não são as coisas desse mundo que determina a grandeza, se você é grande ou pequeno. Você quer ser grande? Seja humilde e obediente a Deus. Você vai ser grande de Deus, irmão. Aí sabe o que vai acontecer nessa terra? É só honra. Honra da parte de Deus. Deus toca no coração das pessoas. Eu ouvi isso de uma pessoa. Chega aí, irmão. Você não saía da minha cabeça. Eu dei risada. Falei, porque Deus impregnou, colocou lá o nome Eduardo. Lembra dele? Lembra. Aí você pensa que acontece só na Bíblia, não acontece não. A pessoa fala, tem que honrar alguém. Eu vou honrar essa irmã aí. Eu vou honrar esse fulano, esse menino, esse jovem, essa irmã, esse irmão. Porque não sai da minha cabeça essa pessoa, não sai da... Ele não precisa ter fé. Porque Deus não precisa... Ó, irmãos, Deus, a Escritura diz assim, ó. Isso gerou muita fé no meu coração. Que Deus controla o coração dos reis. Eita Deus. Se ele controla o coração do rei, não vai controlar o coração do pobre coitado. Se ele faz um rei favorecer alguém, eu tenho que favorecer, não foi assim com Naamã? Com Mardoqueu? Foi assim com Mardoqueu lá fora, já tinha feito um benefício para o rei não honrou ele, ninguém honrou ele, passou um bom tempo, todo mundo se esqueceu, mas naquela noite o rei perdeu o sono. Eita Deus. Eu vou ler um livro das crônicas, é que fala a história do rei, né? Eu vou passar o tempo, mas ele não cheguei esse homem. Ele fez isso, me livrou da morte, porque ele denunciou 2 pessoas que estavam tentando contar a minha vida. Me livrou da morte. Peraí, chamou um soldado. Não tem com esse homem aqui, não está escrito nada. Não, a gente não fez nada. Ele deu um tapinha nas costas e falou, obrigado. Tchau. Pode ir. Não, está errado.
Ele tem que ser honrado, irmão. Tem que ser honrado. A Escritura diz assim, ó, que as boas obras aqui não vai ficar sem galardão. Não vai ficar, porque as pessoas vão ter que glorificar Deus. Então elas vão cedo ou tarde, alguém vai falar assim, não, era Deus. Morde a mão, fica com raiva, mas vai ter que reconhecer, não era Deus. Era Deus? Era Deus? Era Deus. Aleluia! Eita, Aí, Deus. Deus é maravilhoso. aí o que acontece? Chama o inimigo para falar, o que tem que fazer? Ah, põe no cavalo, põe a minha no dedo, pensando que era ele, tolo. Era o inimigo dele para ser honrado no lugar dele. É isso que Eita, Deus faz. Ele tira de um, a Escritura diz isso, e dá para o outro. Não é injustiça não, viu? Que para a pessoa que Deus tira, a pessoa que tem, mas não é justa. Aí Deus vai lá e tira, porque ele é justo. Você não merece o que você tem. Ele vai lá e tira e dá para quem merece. Aí você fala assim, eu não mereço. Você não merece diante de Deus. Mas Deus faz você merecer diante dos homens. Você entendeu a exaltação de Deus? A exaltação que a gente tem não é diante de Deus. Ah, você vai chegar para Deus. Nossa, você viu? Eu sou um cara. Eu sou um miserável, rapaz. Mas diante dos homens, ele vai falar assim, pode se exaltar assim. Diante dele, para ele saber que eu sou da sua vida. Pode falar assim, foi Deus. Enche a boca e fala. Foi Deus que falou. Por isso que aconteceu. Não foi porque eu sou sábio, inteligente, não. Que eu já vi pessoas chegar em mim e falar assim, nossa, você, não sei o que. Eu falei, nem sabe o que foi revelação. Se foi revelação, irmão, que? Ah, eu sou um vaso. Deus me revelou, eu sou grande? Nada! Deus falou assim, ó, pensa nisso aqui, ó. Pum. Aí você, vamos fazer assim, aí o negócio dá certo, frutifica, pai, as pessoas vêm bater nas suas costas falando, nossa, parabéns. Você fala, nossa, nem sabe. Nem sabe. Eu não tenho nada, eu fiquei quebrando a cabeça, fazendo conta a noite inteira. Não bate, não vai dar certo, não bate. E de manhã Deus falou assim, vai ali na casa de Deus. Vai lá, fazer uma oração. Aí você vai lá, faz uma oração, o irmão no final, torna. A senhora, exatamente o que faltava. Deus é bom de conta, né? Verdade. Eu já vi isso na minha vida, exatamente o valor. Deus é... Meu Deus, até quebrado. Eu falo, misericórdia. Exatamente o que faltava. Por que ele faz isso, irmão? Mesmo que a quantia for pequena. Só para mostrar para você que ele conhece as suas necessidades. Ele conhece exatamente. Aí vem lá a quantia, R$257. Aí você vai fazer a compra lá, passa no mercado, já aconteceu isso comigo. R$257. Vai pegando, tudo tá certo. Vai pegando, fiz conta, perdi a conta. Aí se passar, eu tiro. Deu exatamente o valor. Aí eu te pergunto, para quem é bom de conta e gosta de probabilidade, né, que é parte da matemática, vai fazer conta para você ver quanto em 1 milhão isso é possível acontecer? É verdade, papai. A pessoa pegar as coisas cegamente naquele dia que mudou o preço, colocou exatamente aquele valor. É impossível. Para o homem fazer, calculando. É impossível. Mas Deus vai lá e faz. Aleluia! Amém, irmão? Glória a Vou Deus. pedir com a licença do pastor que a igreja se põe de pé, nós vamos orar a Deus. Aleluia! Só que nós vamos fazer uma oração específica nesta noite. Aleluia! Não adianta você falando muito de posicionamento. Olha aí. O que Deus separou você para fazer, você para ser, e você sair daqui e ficar 1 ano e 6 meses desobediente. Para você pegar outra pessoa e falar assim, não é tempo de edificar a sua casa. É verdade. É tempo de edificar a casa de Deus. É a vontade de Deus. Nós vamos orar, Senhor. Agora eu quero fazer a sua vontade. Me capacita. Aleluia! Só que depois não assusta. Sabe por quê? Porque aí começa a vir sinal dentro daquilo que você orou. Aí vai provar o seu coração. Se você quer a verdade. Porque antes é o jovem pedindo, dá um emprego. Quero dizimar, ajudar um pastor. Quero ajudar Aleluia. Aleluia. Aí quer convencer a Deus, Senhor, não dá um emprego porque eu quero dizimar. Ele fala assim, não é por causa do dízimo, é porque você quer comprar aquele relógio, você quer comprar aquele sapato. Eu te conheço.
Porque esse vez de você falar isso, fica tentando dar uma engabelada, né? Não, não é por isso, é porque eu quero... Fala que você quer fazer o cabelo, fala, entendeu? Quer comprar um vestido, fala para pessoas que não conhecem. E também quero ajudar o pastor, seja sincero, que Deus conhece o coração. Aí sabe o que acontece? Deus vai lá e prepara a condição. Aí você vai ficar provado. Porque agora ele vai ficar esperando. E aí? Vai fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Salomão, o segundo homem mais sábio do mundo, que o primeiro foi Jesus, o segundo homem mais sábio, ele fala o quê? Cuidado, quando você entrar na presença de Deus, sai prometendo, bababá, bababá. Quando o Senhor fizer, eu vou fazer, fica quieto. Só pede e fica quieto. Nós vamos orar. Senhor, nos capacita a fazer a sua vontade. Aleluia. Dentro daquilo que o Senhor separou para nós. E você, se você já souber uma posição que Deus já falou com você, que Ele requer, então peça a Deus primeiro perdão por não ter feito, né? Esse povo ficou 1 ano e 6 meses obediente, reconheceu o que Deus fez, levantou pessoas, deu condição para eles fazer. Então nós vamos pedir perdão os que estão desobedientes e os que não sabem o que devem fazer. Vamos pedir, Senhor, revela, para que a gente saiba e nos dá capacidade. Amém? Ore comigo. Santo Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra, que é a verdade, foi pregada, ó Deus, e nós ouvimos, ó Deus, o que está escrito. Agora o nosso coração se voltou a atenção para ti, para aquilo que o Senhor tem separado para nós, para mim, para cada um dos seus filhos, das suas filhas, dos jovens, dos adultos, das crianças, aquilo que o Senhor separou para cada um, ó Pai, concede a capacidade, perdoa o que tem que ser perdoado, tira o que tem que ser tirado, acrescenta o que tem que ser acrescentado, concede aquilo que precisa, cada um que está aqui, ó Pai, está saindo daqui, coloque em prática aquilo que o Senhor preparou para cada um, Pai bendito, tem misericórdia do teu povo, bendito e louvado seja o teu nome, que a tua palavra se cumpra, glória. Ó Pai Santo, o teu povo saia feliz, fazendo a tua vontade com alegria, sirva com alegria, viva com alegria e bendiga o teu santo nome, que é digno de louvor. Nós queremos te agradecer, Pai Santo, porque o Senhor tolerou a nossa desobediência até o dia de hoje. Ajuda o teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, então. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senta aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz